No vídeo de hoje, a origem da evolução, a parte 1 da série Bíblia e Evolução. O texto foi escrito por Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1975. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Na época em que vivemos, quando principalmente nos estabelecimentos de ensino as crenças antigas são substituídas por explicações ateístas acerca da origem da matéria, da vida e do universo, é necessário que novamente seja formulada esta pergunta de transcendental importância que abrange o passado, o presente e o futuro, num só panorama: de onde viemos e para onde vamos? A Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, afirma que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Todavia, baseados nas conclusões dos atomistas da escola de Eleia do século V a.C., os modernos materialistas elaboram seus postulados sobre o conceito da eternidade da matéria e respondem à pergunta de magna importância sobre a nossa origem e futuro segundo aqueles postulados evolucionistas. De conformidade com o ensino daqueles sábios antigos, dentre os quais destacam-se Heráclito de Éfeso, Demócrito de Abdera e Leucipo de Mileto, nada se cria, nada desaparece, mas todas as coisas são geradas ou corrompidas, sem contudo se deterem. A própria alma é produzida por átomos. Até os deuses foram formados como os demais seres e nenhuma parte lhes cabe na organização das coisas. Da obra As Origens do Homem, Nicolas Corte, página 41. Esta doutrina mecanista e simplista da origem do universo e do homem foi aceita mais tarde por Epicuro, 341 a 270, e em certo sentido por Aristóteles, de Estagira, 384 a 322 a.C., que afirmou em sua filosofia que do nada não se tira nada. Repetida pelos escolásticos durante a Idade Média, a célebre frase aristotélica foi transformada em princípio da química e da física por Lavoisier. As pesquisas modernas, no entanto, levadas a efeito pelo casal Curie e outros renomados cientistas, mostram que a matéria não é eterna, mas sim apenas o receptáculo de diversas formas de energia que pode degradar-se ou desmaterializar-se. Não há dúvida, como se percebe, que nas definições dos atomistas do passado estão os germes da teoria evolucionista desenvolvida pelos naturalistas do século XIX e hoje divulgada em todo o mundo. Modernamente, esta teoria apareceu em 1753, quando Linneu publicou sua classificação dos seres vivos e reuniu o homem e o macaco no grupo dos primatas. O terreno estava preparado para o aparecimento das obras de Lamarck, Cuvier e Geoffroy, que discutiram em princípios do século XIX estas importantes questões. Desde então, uma longa série de obras de diversos autores até chegar a Darwin e a Haeckel e Huxley, Lyell, Wallace e seus continuadores da obra O Mundo do Futuro, Daniel Amerle Dupuy, página 117. O desenvolvimento da genética, infelizmente ocorrido depois de Darwin, mostra o erro patente em que laboraram os evolucionistas. Gregório Mendel,
provou a falsidade das teorias transformistas e da descendência, e Louis Pasteur, por sua vez, demonstrou a impossibilidade da geração espontânea. Com tais experiências, a evolução não possui nenhuma sustentação científica. Voltada para os aspectos físicos dos seres viventes, a evolução baseia-se nas ideias expostas por Darwin em suas obras A Origem das Espécies e A Origem do Homem. Nelas, o grande naturalista inglês, bem como outros, defendem suas hipóteses, alicerçando-as nas semelhanças encontradas entre os animais, como se estas fossem provas de parentesco. Tal argumentação, destituída já de quaisquer fundamentos científicos, nem sequer pode apelar para os fósseis ou para a semelhança dos esqueletos do homem e dos macacos, pois a genética não a apoia. A lebre e o coelho têm esqueletos iguais, mas pertencem a espécies diferentes, porque seu cruzamento não produz descendentes. Cada espécie possui o seu próprio número de cromossomos. Assim, qualquer ser humano, não importa a sua raça, estatura ou cor, terá sempre 48. O mesmo se pode dizer do rato, que possui 40, ou do caracol com 100. A semelhança externa pouco importa. No vídeo de hoje, Força na Fraqueza, parte 2 da série Bíblia e Evolução. O texto escrito por Abraão de Almeida foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1976. É fora de dúvida que a natureza física do homem contrasta-se em vários aspectos com a de muitos animais. Vejamos alguns exemplos. O elefante médio tem 150 vezes mais força do que o homem. A aranha possui 8 olhos. O gato vê melhor do que nós. O caracol é capaz de enxergar mesmo através de sua carcaça. O cão pode escutar no silêncio da noite as batidinhas de um relógio de pulso, mesmo que este esteja a uns 3 metros dele. As aves emitem sons que são impossíveis de serem imitados por nós. O bicho da seda pode sentir o cheiro da fêmea e ser atraído por ela sexualmente, mesmo que esteja a uma distância de 10 quilômetros, ao passo que nós, para percebermos o seu fraco perfume, teríamos de colocá-la a apenas 3 ou 4 centímetros de nossas narinas. Se despejássemos uma xícara de açúcar em 40.000 outras partes iguais de café ou água, o líquido ficaria simplesmente amargo ou insípido. Entretanto, a mosca notaria o gosto adocicado daquele líquido e uma borboleta notaria o açúcar mesmo dentro de 300.000 outras partes iguais de água. Mas a nossa inferioridade física não termina aqui. Quantos de nós não ficamos inteiramente fora de combate ao recebermos uma simples agulhada nos joelhos, enquanto um besouro continuaria a viver mesmo sem as suas 4 pernas? A esse respeito, comentou alguém que nós começamos a morrer no dia em que nascemos. Referindo-se à nossa estrutura física, escreveu Salomão: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede também aos animais. A mesma coisa que lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Eclesiastes 3, 19 e 20. Como prova de que fisicamente somos pó, eis aqui as porcentagens aproximadas dos elementos que compõem o nosso corpo. Oxigênio 66, carvão 17,5,
hidrogênio 10,2, nitrogênio 2,4, cálcio 1,6, fósforo 0,9, potássio 0,4, sódio 0,3, cloro 0,3, enxofre 0,2, magnésio 0,105, ferro 0,005, iodo, flúor e outros, apenas traços. Todos estes elementos existem na natureza. Apesar de suas deficiências físicas, o homem continua sendo o ser poderoso que está ampliando seu domínio sobre a terra, céu e mar. Com o uso da razão, encerra o raio num cabo, calcula as distâncias que separam os astros, mede e pesa os bilhões de sóis que povoam a grandeza inconcebível do universo, constrói foguetes e vai à lua, desintegra o minúsculo átomo e extrai-lhe a energia imensa que pode aniquilar a humanidade e sacudir o mundo. Por quê? Porque, bem diferente dos outros seres vivos, o ser humano tem à sua frente o caminho da perfeição. Ele nasce pobre, fraco e ignorante, mas pode tornar-se rico, forte e sábio, ao passo que os irracionais estabilizam-se logo ao nascer, não existindo progresso para eles. O homem é um ser que interroga. É mesmo por este atributo que ele se distingue dos outros seres de que o universo se compõe. A matéria inerte não se põe nenhum problema respeitante a ela própria. A mesa é o que é, sem se importar nem com o que é, nem com o que poderia ser. O animal também não discute. Vive, exerce apetites e instintos, mas sem refletir, sem interrogar sobre eles, nem sobre o seu objeto ou o seu valor. Pelo contrário, o homem é capaz de refletir, de se dobrar sobre si mesmo e sobre as suas ações. É na interrogação e na reflexão que se congeminam e amadurecem as nossas ações de sinal autenticamente humano. Obra Deus, o Homem e o Universo, de Alberto Dondaine, volume 10º, páginas 18 e 19. No vídeo de hoje, Progresso pelo ódio, a parte 3 da série Bíblia e Evolução. O texto escrito por Abraão de Almeida foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1976. As conquistas espaciais destes últimos tempos têm levado os cientistas a se ocuparem seriamente com o problema da saúde do homem, porque muito embora a inteligência humana tenha criado os complexíssimos engenhos cósmicos e traçado com admirável precisão suas trajetórias no espaço, a principal pedra de tropeço continua sendo o próprio ser humano com sua fragilidade física e sua breve passagem por este mundo. Em viagem de anos ou dezenas de anos de exploração cósmica, como solucionar a questão da manutenção da saúde em condições as mais adversas? O homem resolve os mais intrincados problemas mecânicos e eletrônicos de suas máquinas, mas não consegue resolver satisfatoriamente o problema da saúde e segurança de sua máquina humana, de sua escassa longevidade. O mistério que envolve esse contraste entre os aspectos material e imaterial do homem, sua débil constituição física e seu assombroso poder de raciocínio, tem levado o pensamento materialista de todos os séculos a debater-se em cansativas especulações na busca de uma resposta convincente, desde que esta não seja a da Bíblia. E dentre as muitas teorias hoje em evidência, a do conhecido naturalista inglês Charles Robert Darwin, sem sombra de dúvida, é a mais apregoada, principalmente nos estabelecimentos de ensino.
Afirma esta teoria que o homem, de maneira imperceptível e através de milhões de anos, vem tomando as mais variadas formas até chegar ao irracional macaco, e assim sucessivamente até a sua posição atual de homem sapiens. Obviamente, essa teoria constitui a maior inimiga das Sagradas Escrituras, particularmente no que estas dizem a respeito à criação. É verdade que o homem, em algumas qualidades físicas, se assemelha ao irracional, mas o homem, além de ter corpo, tem a razão e mesmo a alma. A razão é mais que o corpo. E a alma é mais que a razão, e não posso senão protestar que se infira a sua descendência da parte animal, pois que esta é a parcela inferior do homem. O professor Farbin formula uma bela proposição quando dizia que não é suficiente considerarmos o homem apenas sob o ponto de vista animal, mas que é necessário também considerá-lo historicamente, coisa que a teoria darwinista não faz. O mono, macaco, por essa teoria, é anterior ao homem, e todavia o homem é autor da maravilhosa civilização que gozamos. Fé e Vida, maio de 1948, página 48. O comunismo ateu procura pôr em prática a teoria darwinista quando se opõe ao mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Tal atitude foi definida por Lunacek, antigo ministro de Educação da União Soviética, com estas palavras: odiamos o cristianismo e os cristãos. Mesmo o melhor deles deve ser considerado nosso pior inimigo. Abaixo com o amor ao próximo. O que precisamos é ódio. Precisamos aprender como odiar. Citado no boletim A Voz dos Mártires, 1974. De fato, Darwin sustenta que o homem atingiu ao grau atual de sua perfeição devido à obra da lei do ódio, lei cruel, pela qual o forte oprime e destrói o fraco. Se esta é a lei de nosso progresso, então, se há alguma lógica capaz de dar unidade ao entendimento humano, estamos a aproximar-nos cada vez mais do irracional à medida em que vamos eliminando a lei do amor. Como pode o ódio ser lei do progresso se as nações só progridem à proporção que o vão abandonando para substituir pela lei do amor? Pergunta o autor do interessante trabalho publicado na revista Fé e Vida, atrás citada. No vídeo de hoje, as bases da evolução, a parte 4 da série Bíblia e Evolução, um texto escrito pelo pastor Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março de 1976. Tão logo os astronautas Armstrong e Aldrin puseram seus pés no solo lunar, na mais fantástica conquista espacial de todos os tempos, jornais e revistas do mundo inteiro, em edições especiais, divulgaram em grande e merecidas manchetes o singular acontecimento. O fato, todavia, deixou de ser notado por muitos. Paralelamente às sensacionais notícias, a imprensa mundial promoveu a maior e mais desenfreada divulgação das teorias evolucionistas, atacando direta e indiretamente as escrituras sagradas. Deixou-se de glorificar a Deus para glorificar homens corruptos e nocivos à sociedade, como são os apregoadores de hipóteses anticientíficas e antibíblicas, hipóteses que por muitos incautos têm sido aceitas como verdade científica, levando-os a desprezarem desta forma o livro de Deus, o único que, além de apresentar a solução para os seus problemas morais e espirituais,
constituem-se a única verdade religiosa e verdade científica absolutamente infalível. Vejamos resumidamente os princípios fundamentais da teoria da evolução à luz das mais recentes descobertas científicas. Como o homem organicamente se parece com os demais animais, os evolucionistas julgam-se um animal evoluído que difere dos demais em virtude somente do volume de seu cérebro. Que dizem os cientistas? Já foi cabalmente demonstrado que os crânios fósseis de alguns homens das cavernas têm a capacidade craniana superior à de muitos homens atuais e que inúmeros sábios do passado e do presente têm o cérebro inferior em volume ao dos Hotentotes, habitantes de Hotentotia, região da África, conhecidos como um dos povos mais atrasados do mundo pela maneira como vivem e falam. À luz da hereditariedade, também o evolucionismo não consegue pôr-se em pé. Muitos supunham até pouco tempo ser o corpo humano cheio de inúteis vestígios do passado em virtude da evolução. Entretanto, a ciência moderna provou que aquilo que se julgava inútil no corpo humano tem um valor inapreciável, pois são glândulas de secreção interna que determinam o perfeito desenvolvimento, funcionamento e equilíbrio do organismo. Além disso, segundo a teoria da reversão do genial biólogo Gregório Mendel, os descendentes volvem de maneira definida ao tipo racial de um e de outro dos seus progenitores antepassados, o qual impede, evidentemente, que a espécie perca seus característicos próprios. Milhares de experiências realizadas em todo o mundo têm comprovado plenamente este princípio e o notável obstetra e ginecologista norte-americano Dr. Frederick Lomes refere-se a esses fenômenos nas seguintes palavras: mas se não podemos dar ao mundo filhos dotados consoantes nossas próprias especificações, também não podemos, por má fortuna, prejudicá-los. Conheço uma senhora que teve o rosto horrivelmente desfigurado pelo fogo após o nascimento do primeiro filho, linda criança. Apesar das palavras tranquilizadoras do médico, temia constantemente que o próximo filho apresentasse efeitos do acidente. Naturalmente, a criança nasceu sem nada disto. As células germinais maternas estavam guardadas em lugar demasiado seguro. Conheço homens que tiveram acidentes mutilantes, estropiantes ou enfermidades, mas cujos rebentos eram belos, normais. O hábito de apertar os pés das mulheres chinesas durante milhares de anos não teve o menor efeito deformante sobre a estrutura de suas extremidades, e a circuncisão, praticadas desde os dias remotos de Abraão, Isaque e Jacó, não alterou a anatomia dos meninos judeus. Novas Confissões de um Médico de Senhoras, página 103. Além desta lei, cabalmente provada, tem ainda os cientistas muitos remanescentes antigos de vida, os quais têm-lhes revelado que as formas complexas e variadas tiveram começo súbito, sem que outras formas simples as precedessem, e que aquelas formas são do tipo das que vivem hoje. Deste modo, também a teoria transformista ou teoria da descendência tem sido mortalmente ferida. Outro argumento muito usado pelos partidários da evolução é o do embrião. Pretendem eles encontrar no homem todos os estágios evolutivos da escala zoológica. Esta capciosa interpretação tem merecido a repulsa de famosos embrionários, tais como von Baer, De Vig, Cable e Morgan. Este último, detentor do Prêmio Nobel em Ciência, escreveu sobre essa interpretação
apoiada por Haeckel. Em conclusão, pois parece-me que a ideia de que as etapas dos antepassados fósseis têm sido impelidas pelo embrião e que este recapitula em parte esses estados adultos é falha. Citado por F.C. Villigraft em O Atalaia, dezembro de 1964. No vídeo de hoje, a evolução do homem, a quinta parte da série Bíblia e Evolução, um texto escrito pelo pastor Abraão Pereira de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1976. Depois de várias dezenas de milhões de anos, a Terra, em seu imperceptível resfriamento, chegou à condição de poder abrigar e desenvolver seres vivos. Estes tiveram suas origens numa massa de substância protoplásmica infinitamente pequena para ser vista a olho nu. Não se sabe de onde ou como a vida se originou, mas argumenta-se que, de alguma maneira misteriosa, ela encontrou condições adequadas à sua sobrevivência na Terra. Outros milhões de anos foram necessários para que aquela vida, ainda informe, se desenvolvesse numa primitiva planta marinha. Da planta ao animal ou da vida vegetal a animal, outros milhões de anos se sucederam. Derivado de plantas marinhas já bem evoluídas, o primeiro animal que constituiu o ponto de partida para todo esse novo e variadíssimo reino foi uma espécie de verme de vida interior. Todos os monstros marinhos, todas as aves e todos os enormes répteis, todos os minúsculos insetos e todos os milhares de outros seres vivos de todas as formas e tamanhos tiveram sua origem naquele minúsculo e quase nativo verme. Daí para cá, através de mais alguns milhões de anos, a vida animal desenvolveu-se o bastante para chegar ao elo perdido, ou ao homem macaco, que teve o seu aparecimento na Terra há uns 150 mil anos. Do homem macaco ao Homo sapiens, houve apenas um pequeno passo, aproximadamente uns 120 mil anos. Portanto, o homem subiu lenta e gradativamente de sua humilde condição de verme, um tanto disforme, até alcançar a condição que ocupa hoje, a saber, a do mais elevado ser vivo do reino biológico. E todo esse progresso se processou através de um número infinito de mudanças, sem o auxílio de qualquer força externa, exceto a própria natureza. Em linhas gerais, é assim que os evolucionistas tentam explicar o aparecimento e o desenvolvimento do homem na Terra. Com base nessa hipótese, eles apregoam ser o símio o nosso parente mais próximo. Dizem que um dos passos mais decisivos na evolução do animal-homem foi quando este, na luta pela sobrevivência, resolveu descer da árvore e enfrentar a vida arriscada do campo há cerca de 100 mil anos atrás, e que foi nessa época que o homem, forçado pelas circunstâncias, começou a se equilibrar sobre os pés e a usar as mãos em diversas atividades. Conclui a evolução que os que se negaram a descer da árvore não obtiveram nenhum progresso e continuam macacos até hoje. Embora concordando plenamente com a hipótese acima, quanto ao fato em si, o antropólogo norte-americano Carl Johnson, da Universidade de Cleveland, discorda com a época tradicionalmente aceita de 100 milênios. Para ele,
os antepassados do Homo sapiens atual começaram a caminhar eretos há 3 milhões de anos. O cientista baseou suas afirmações franco-etíope em novembro de 1973 na Etiópia, cuja antiguidade remonta, segundo as provas efetuadas com o carbono 14, a essa idade. Esse é o achado mais antigo, completo e melhor conservado do homem pré-histórico já encontrado, disse Johansson, no estado de São Paulo, 7 de fevereiro de 1974. Pergunta: se em 100 milênios ou em 3 milhões de anos os atuais macacos não conseguiram aprender nada com os seus irmãos que desceram da árvore, quando é que eles também vão tentar a vida arriscada no campo? E como é que os que desceram tornaram-se tão diferentes, sem cabelos compridos pelo corpo e sem cauda, enquanto os outros, que até hoje estão pulando de galho em galho, não sofreram nenhuma evolução? Ninguém, até hoje, encontrou o elo perdido, que continua perdido para os evolucionistas e que para nós não existe, porque ninguém, a despeito de exaustivas e seculares buscas em todo o mundo, viu ainda o ser semi-racional, semi-humano ou sub-humano tão imprescindível na cadeia zoológica da evolução. Hipóteses dissonantes. No vídeo de hoje, a 6ª parte da série Bíblia e Evolução. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Para o conhecedor da narrativa bíblica da criação, se torna evidente que, enquanto as escrituras sagradas, de maneira clara, singela e sem subterfúgios, apresentam o homem como criatura de Deus, fato este que muito nos honra e que já se tornou inegável pelo bom senso e pela verdadeira ciência, os evolucionistas e transformistas querem ainda sustentar seus maléficos princípios, os quais não podem ser apoiados na sólida base da ciência provada, mas somente nas hipóteses dissonantes que vão caindo por terra a cada nova descoberta científica nos campos da biologia e da paleontologia. Os evolucionistas dizem que o primeiro homem foi o de Neandertal, região da Alemanha, e teria vivido há 50 mil anos. O segundo foi o de Aurignac, nome do lugar onde foram desenterrados seus despojos. Afirmam também que o primeiro crânio humano que se conhece é o de Sinântropo, desenterrado em Pequim em 1929, indivíduo que teria habitado a Terra há milhões de anos. Dizem outros que o primeiro Homo sapiens teria aparecido em Shanidar, no Iraque, entre 25 e 35 mil anos antes de Cristo. Ainda há outras descobertas arqueológicas. No deserto de Goi, Mongólia, encontrou-se um esqueleto humano de 200 mil anos. No Iêmen, foram desenterrados restos humanos de 500 mil anos. No estado de Nevada, Estados Unidos, encontrou-se objetos de uma raça desaparecida há 25 mil anos. O homem de Piltdown teria existido há 550 mil anos. Na cidade italiana de Grosseto, em 1958, descobriu-se um esqueleto que pertenceria aos Oreopithecus, seres pré-humanos já extintos, que teriam vivido há uns 10 milhões de anos. Por outro lado, os pesquisadores Valois e Roche, nas grutas de Têmera,
Marrocos, acharam marcada a simiesca de dentição de um ser pré-humano que teria vivido há uns 180 milênios. Mas, para o antropólogo norte-americano Carl Johnson, antepassados do Homo sapiens começaram a andar eretos há 3 milhões de anos, segundo um achado arqueológico de 1973 na Etiópia. Não bastam esses exemplos. Por eles, os evolucionistas sugerem que um ser pré-humano viveu há 10 milhões de anos ou apenas 180 milênios. Segundo tais hipóteses, há 10 milhões de anos o homem não passava ainda de pré-humano. Porém, a maioria dos evolucionistas afirmam que em apenas uns 100 mil anos o homem deixou de ser macaco para se tornar Homo sapiens. Quanta incoerência! Nestas circunstâncias, dificilmente os evolucionistas conseguirão conciliar suas vagas suposições e muito menos contar com o apoio da ciência positiva. Aliás, esta já começou a revelar os falsos fundamentos da teoria evolucionista. Por exemplo, provas atômicas demonstraram em 1954 a completa mistificação do homem de Pitidal. Alguém, em 1911, fez macaquices por detrás das costas dos evolucionistas e estes levaram 43 anos para perceberem o seu erro. Primeiramente, descobriram que a queixada e o dente pertenciam a um macaco moderno. Viram depois que a queixada tinha sido tingida e o dente fora limado para simular o modelo fóssil de um homem primitivo. Isto foi em novembro de 1953. Poucas semanas depois, descobriram que um pedaço de pederneira encontrado em Piltdown não era uma ferramenta pré-histórica tingida pela passagem de centenas de milhares de anos, mas simplesmente um pedaço que tinha sido tratado com uma solução de cromo para parecer antigo. E nesta fantasia, o mundo científico tem vivido há cerca de 40 anos, rindo-se da narrativa da Bíblia e do limite da existência do homem na Terra. E podemos estar seguros de que, da mesma forma, a verdadeira ciência descobrirá toda a fraude e ideias falsas levantadas contra a veracidade da Bíblia. Dentre as inúmeras e, por que não dizer, engraçadas invencionices que tentam explicar a origem do homem, queremos destacar aqui a do professor de biologia do Colégio de Artes e Técnicas do Texas, Estados Unidos, M.R. Lawrence. Em 1958, perante a Associação Americana para o Progresso da Ciência, declarou o professor Lawrence: temos um antepassado comum que remonta talvez a milhares de anos. Os conceitos correntes, segundo os quais o reino animal e o reino vegetal seguiram uma evolução separada, apresentam vários pontos fracos. Somos forçados a chegar à conclusão de que toda a vida pertence ao mesmo reino, o vegetal. Assim, os animais, incluindo o homem, são apenas uma variedade evidentemente modificada das plantas. Não resta dúvida de que neste se cumprem as palavras de São Paulo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. No vídeo de hoje, pela fé entendemos a 7ª parte da série Bíblia e Evolução,
Um texto escrito por Abraão Pereira de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1976. O problema da origem do homem, como o da origem do universo, é espiritual e constitui, portanto, um mistério impenetrável para a inteligência humana. E por ser um problema espiritual, só pode ser discernido espiritualmente, conforme 1 de Coríntios 2:14. As Escrituras não procuram explicar a complexidade física do homem, mas se limitam a declarar que Deus o criou. E não podemos exigir mais, pois essa declaração satisfaz plenamente. Para negar esse fato, a evolução teria, além de outras coisas, a de explicar pelo menos como pode uma célula fecundante com comprimento 20 vezes menor que 1 milímetro e composta de 9 partes de água e uma de matéria sólida, tem a propriedade de produzir por si mesma os 26 bilhões de células do corpo humano, com todos os órgãos e formas necessárias que constituem esse complexo que chamamos homem. Também os evolucionistas teriam de explicar como em apenas 1 centímetro quadrado de pele humana viva existem 1000 pontos sensoriais de dor, 100.000 canais sudoríferos, 5.000 pontos sensíveis, 6 milhões de células, 25 pontos de palpação, 200 pontos de percepção da dor, 12 canais sebáceos, 1 metro de vasos, 115 pelos, 12 pontos sensitivos do frio e 4 metros de filetes nervosos. Tudo isso em apenas 1 centímetro quadrado de pele. Ainda mais algumas maravilhas do corpo humano. Cada fibra muscular tem cerca de 6 bilhões de microfibras. As células sanguíneas do corpo humano são em número superior a 22 bilhões e, se colocadas em linha reta, dariam extensão igual a 3 voltas em torno da Terra. Os cientistas de nossos dias sabem que cada uma dessas minúsculas partículas tem função definida no corpo humano e são indispensáveis ao seu bem-estar físico, mas não sabem explicar como elas mesmas formam essa perfeita e complicadíssima máquina. No entanto, todos podem aceitar a declaração bíblica de que Deus, o Criador onipotente, criou o homem, assim como a todo o universo. Esta é a lógica. Não desejamos entrar por esse caminho viável. Muitos homens de ciência, cheios de incredulidade soberba, preferem criar teses e levantar suposições absurdas e dissonantes em torno do problema da origem do homem a crer nas lógicas e eternas palavras da Bíblia. Eles apelam exclusivamente para a fraca e falível inteligência humana. O professor D.M.S. Walson, da Universidade de Londres, justifica o nosso ponto de vista quando diz: a doutrina da evolução tem sido aceita pelos zoólogos não porque fosse constatado ter ela sido provada, pelas provas lógicas e contínuas como verídica, mas simplesmente por não haver outra possibilidade senão a de uma criação especial, o que reconhecemos absolutamente incrível. O corajoso testemunho do professor Walson é valiosíssimo, porque define bem a posição da maior parte dos cientistas. Intimamente, eles sabem que seria muito mais lógico
crer no que diz a Bíblia, do que encher a cabeça de invencionices tolas e até mesmo curiosas. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, Hebreus 11:3. Este é o caminho para o conhecimento. Primeiro crer para depois compreender. Assim ensina a Bíblia e assim ensinou Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja. O outro caminho, contrário à Bíblia e defendido por São Tomás de Aquino, ensina que antes da fé vem o conhecimento. Se a verdade fosse esta, a Bíblia deveria dizer, pelo conhecimento cremos e etc. Quando ela diz, peremptoriamente, que pela fé entendemos. Ninguém, a não ser pela fé em Deus e, consequentemente, pelo novo nascimento, poderá entender os mistérios indevassáveis da obra criadora de Deus. Somente achegando-se a Ele, como seu Filho, pode o crente discernir as razões pelas quais nascemos, vivemos e morremos, e acreditamos em Deus e na Sua palavra, a Bíblia. Com humildade e reverência entendemos a criação, a queda do homem e o propósito divino de resgatá-lo através da entrega à morte de seu próprio Filho Jesus Cristo. A criação é, portanto, uma questão espiritual, que só pode ser entendida espiritualmente. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, a Bíblia afirma: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Laboram em erro os que procuram entender as origens do homem e do universo à custa de meras especulações científicas. No vídeo de hoje, Homem, Coroa da Criação, a parte 8 da série Bíblia e Evolução, um texto escrito pelo pastor Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1976. Oportunas as considerações de Valério Roden em O Estado de São Paulo sobre o pensamento humanístico de Giovanni Pico della Mirandola, filósofo italiano do século XV, discípulo e amigo de Savonarola, o grande precursor da Reforma Protestante. Na Senda do Mundo, apreciado por Pico della Mirandola, destaca-se a figura humana como o ser mais esplêndido da criação e como um milagre para si mesmo. O homem não é mera cúpula do mundo, familiar às criaturas e aos seres superiores, ponto de contato de tempo e eternidade. Esses atributos não promovem ainda uma admiração ilimitada pelo homem. Há um ponto no homem que o arrebata acima de todos os seres animados e o torna invejável pelos próprios espíritos celestes. Trata-se de sua liberdade essencial no plano finito. Por esta liberdade, o homem criado decide sobre a sua forma de ser. Entregue fragilmente a si mesmo, ele possui todo o poder sobre si. O mundo do homem é o infinito que abrange todas as latitudes do cosmos e o transcende. O universo foi embelezado com uma arcana sabedoria. É templo da divindade. É habitado por toda a sorte de animais selvagens, é coberto de plantas multiformes e iluminado por astros em contínua rotação. Esta obra de tamanha proporção encontrou seu complemento no homem. O homem é, como já o entendera a filosofia clássica, um microcosmo. Nele se realiza uma dupla síntese. Ele reúne um corpo como composição de todos os elementos naturais, a alma vegetal das plantas, o sentido dos animais, a razão e a mente dos anjos e a imagem de Deus. O Gênesis descreve o homem com poder sobre os peixes, os pássaros, os animais terrestres e subterrestres.
O homem é um meio-termo entre o mundo elementar e o mundo incorpóreo, quase sempre com o fim daquele e o princípio desse. Pelo corpo, como vimos, o homem é afim à terra. O homem vem de humus, do qual foi forjado, e pela alma ele é afim ao céu. O espírito é no homem o princípio de conexão entre dois mundos, como o que realiza a unidade do homem e a unidade de tudo no homem. Estas as concepções do grande filósofo da Renascença. A Bíblia, por sua vez, em linguagem clara e singela, nos dá um retrato ainda mais vivo da criatura humana. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Gênesis 1:26. Mais de 1500 anos depois de registradas por Moisés estas palavras, escreveu o evangelista Lucas ao tratar da genealogia de Cristo. E Caim, filho de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, verso 38. O mesmo escritor sagrado, discorrendo sobre a visita a Atenas do apóstolo São Paulo, afirma que este se dirigiu aos filósofos epicureus e estoicos nas seguintes palavras: e de um só homem fez Deus toda a geração dos homens. Atos 17:26. Estas passagens ensinam, sem qualquer sombra de dúvida, a doutrina bíblica da origem do homem. Este é criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança, eterno, e não um simples animal racional. É fruto do poder criador de Deus e não consequência da evolução de células vivas. Deus o criou quando não havia ser semelhante na terra, ensino bem contrário também à crença de alguns espiritistas, segundo a qual Adão e Eva foram não criados, mas escolhidos e separados por Deus entre um povo para a formação de uma nova sociedade, cuja característica seria a aceitação e prática da vontade divina. Muito embora o gênero humano seja frágil do ponto de vista físico relativamente a outros animais, sua tríplice constituição, Lucas 46:47, segundo Tessalonicenses 1:8, torna-o, entretanto, infinitamente superior, pois nele habita a alma consciente que clama pela comunhão com Deus e que norteia, ou pelo menos procura nortear, suas ações. É esta a poderosa forma que eleva o homem à privilegiada posição de dominador sobre as próprias forças da natureza. No vídeo de hoje, Teologia Evolucionista, a 9ª parte da série Bíblia e Evolução, um texto escrito pelo pastor Abraão Pereira de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1976. Em cumprimento às próprias palavras do Senhor Jesus, o mundo vive dias em que a fé cristã está em crise, e isso até mesmo nos meios chamados protestantes. De fato, inúmeros teólogos, particularmente nos países desenvolvidos, estão sendo influenciados pela teoria da evolução, mesmo através de jornais evangélicos que desaconselham a pregação de doutrinas antiquadas, como as da criação de Adão e Eva, nascimento virginal, deidade e ressurreição de Cristo. Essa lamentável confusão tem suas raízes nos 2 últimos séculos, quando alguns eruditos incrédulos começaram a criticar a palavra de Deus, analisando-a do ponto de vista puramente intelectual e materialista e à luz da ciência e pensamento modernos. Nesses comentários, desprezou-se toda a sobrenaturalidade e considerou-se mito tudo aquilo que a simples razão não pôde explicar. Dessa interpretação, considerada helênica, nasceu o que hoje se conhece por nova teologia, teologia moderna, teologia liberal e etc., que não passam de uma teologia mitológica. A rainha das ciências foi assim destronada
para que em seu lugar reinasse despoticamente uma mitologia cristã negadora de todos os fundamentos da genuína fé evangélica. Como esses teólogos modernos aceitam a narrativa bíblica da criação do homem? Não desejando admitir o sobrenatural da Bíblia, os modernistas apelam para a hipótese evolucionista, procurando dessa forma conciliar a verdade com a mentira, a luz com as trevas. Creem que Deus criou o homem, mas prestem bem atenção aos leitores, na forma primitiva de uma simples célula viva, e isso há algumas centenas de bilhões de anos. Ensinam que dessa primitiva e única célula originou-se todo o reino vegetal e animal. Daí para cá, aceitam integralmente a perniciosa teoria. Com essa maligna e capciosa interpretação das Escrituras, estão esses pretensos doutores da Bíblia disseminando entre o povo de Deus o veneno mortífero da sua heresia, quais lobos devoradores vestidos de ovelhas. Não é difícil descobrir e desmascarar as bases doutrinárias dessa nova escola teológica. A Bíblia ensina que duas coisas, entre outras, deveriam acontecer em nossa época: progresso da ciência e diminuição da fé. Ver Daniel 12:4, Lucas 18:8 e Mateus 24:12. A cada novo sucesso científico, a ciência arrogantemente se propõe a ir um pouco mais além e realmente tem ido. Por isso, a luz que ela está projetando no mundo de hoje, graças ao empenho de um verdadeiro exército de admiradores e publicitários, está tentando ofuscar as demais luzes. Cristo é a luz do mundo para os que nasceram de novo, mas a ciência, em linhas gerais, é a luz do mundo para os não regenerados, e o número destes aumenta dia a dia. Por isso se verifica em toda parte uma verdadeira revolução no comportamento e pensamento humanos. As religiões tradicionais estão se atualizando à luz dos novos conceitos filosófico-científicos, e nesse número incluem-se algumas seitas protestantes que há muito deixaram de confiar na Bíblia, trocando o sobrenatural pelo natural, as verdades da fé cristã pelas suposições humanas. Numa palavra, substituíram o cristianismo espiritual, vivo e crente pelo teologismo intelectual morto e apóstata. É como ocorreu com certa igreja vitimada por um desses mercenários. Ao visitar um membro enfermo, o pastor, homem atualizado na teologia do mito, desejou ler alguma coisa na Bíblia do moribundo para consolá-lo, e lhe foi entregue, então, um volume terrivelmente mutilado, em que faltavam versículos, capítulos e até livros inteiros. Surpreso, o reverendo quis saber a razão de tanta irreverência para com o livro sagrado, ao que lhe respondeu o doente: cada vez que o Senhor ensinava que tal versículo não era verdadeiro, que certos capítulos e livros não eram dignos de confiança, eu os cortava. Acho que se o Senhor continuar aqui por mais algum tempo, só me sobrarão as capas. Raciocinam os teólogos modernistas que é antiquado crer numa criação especial, como narra o Gênesis, quando a ciência moderna planeja criar vida em laboratório dentro das características desejadas. Todavia, os verdadeiros sábios conhecem as reais limitações da ciência. Somente os pseudocientistas, cheios de vaidade e orgulho, prometem os mais extravagantes milagres, arrogando para a ciência poderes que ela ainda está longe de possuir. Evolução ou involução? A 10ª parte da série Bíblia e Evolução, um texto escrito pelo pastor Abraão Pereira de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1976. A arqueologia moderna tem trazido à lume fósseis de seres humanos que teriam vivido antes do dilúvio
e alcançado a impressionante longevidade de 600 anos ou mais, desconhecida nos últimos 4 milênios. Estas sensacionais descobertas têm sido levadas a efeito nos antigos cemitérios de Al-Obaid e Ur, na Mesopotâmia. Tão longa duração de vida confirma a Escritura Sagrada e constitui um valioso testemunho em favor da teoria, hoje aceita por vários cientistas de renome, de que a Terra oferecia melhores condições de vida antes do dilúvio do que depois dele. Segundo essa hipótese, um lençol aquoso envolvia todo o globo terráqueo, filtrando os raios cósmicos e, consequentemente, protegendo a vida vegetal e animal da influência prejudicial dos climas fortes e instáveis. Por outro lado, todos os especialistas em medicina estão de acordo em que o organismo humano, como máquina, é perfeito. Se o homem não desfruta de uma existência terrestre mais dilatada, como a dos patriarcas Noé, Matusalém, Adão e outros, é porque o meio ambiente lhe é acentuadamente desfavorável. Longe de discordar dessas teorias, a Bíblia vai ainda além, dizendo que a desobediência levou o ser humano a uma tríplice degradação física, moral e espiritual. O pecado provocou a trágica separação entre nós e Deus, fazendo deste mundo um vale de lágrimas, incertezas e angústias. Diz mais que a geração antediluviana se corrompeu em extremo, levando Deus a destruí-la pelas águas, com exceção de Noé e sua família, de cuja semente procederam as atuais famílias da Terra. Com a mudança do sistema aerotelúrico, reduziu-se sobremaneira a duração da vida humana para escassos 70 ou 80 anos. Daí para cá, como também anteriormente, nenhuma evolução jamais foi constatada, a não ser no campo científico. Mas mesmo aí o espantoso progresso não tem conseguido debelar enfermidades incuráveis que continuam desafiando os sábios e mantendo a média mundial de vida por volta dos minguados 33 anos. Assim também, no aspecto moral e espiritual, a mesma queda é evidente. Mais vícios, prostituição, materialismo e um surpreendente pulular por toda parte de seitas demoníacas que trazem males sem conta à sociedade. Dessa forma, não houve evolucionismo algum, mas sim involucionismo. Foi analisando tais fatos inegáveis que um grupo de sábios resolveu deixar de lado as insustentáveis teses evolucionistas e estudar o comportamento do gênero humano à luz de testemunhos realmente insuspeitos. Nada de milhões de anos, cadeias zoológicas de evolução. Acerca dessa escola, o Dicionário Enciclopédico Brasileiro escreveu o seguinte: a doutrina de Lamarck, Darwin, Haeckel e Spencer, que tanta revolução causou no mundo científico no século passado, afirma a evolução constante das espécies, isto é, cada ser provém de outra espécie imediatamente inferior. Consoante essa doutrina, o progresso do mundo, como o dos seres e do próprio ser humano, o resultado de um lento e contínuo processo de aperfeiçoamento do mais rudimentar para o mais adiantado, do inferior para o superior, do simples para o complexo. Então, contrariando todas essas teorias, surge a escola histórico-cultural que, baseado na etnologia e em pacientes investigações junto às tribos da África e da Oceania, estabeleceu um novo quadro das civilizações primitivas. De acordo com essa doutrina, os povos mais antigos do mundo eram mais puros, mais morais e mais organizados socialmente do que os povos que se lhes seguiram. Não houve, assim, evolucionismo, mas sim involucionismo, e somente muitos séculos mais tarde voltaram os homens a atingir o adiantamento, a civilização primitiva, desenvolvendo-se a partir daí até alcançar a situação atual. No vídeo de hoje, ideias mal formadas.
o 11º vídeo da série Bíblia e Evolução, escrito pelo pastor Abraão Pereira de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1977. Mesmo nos meios estudantis, onde mais se divulga e comenta Darwin e sua discutida obra, muitos ainda desconhecem o fato de que aquele naturalista inglês, alguns decênios após a divulgação de suas infundadas teorias, reconheceu seu engano e pesarosamente classificou-o de fruto de uma mente ainda moça e não amadurecida. Todavia, era já tarde demais. Suas teses eram respeitadas em todo o mundo e ele próprio, admirado nos meios culturais, como o maior biólogo e naturalista de sua época. Mesmo que tentasse contrariar o que havia escrito, só conseguiria com isso trazer ignomia sobre si mesmo, pois ninguém mais lhe daria crédito em vista do surpreendente sucesso alcançado pela sua conhecida obra A Origem das Espécies. Da excelente revista evangélica portuguesa Novas de Alegria, setembro de 1963, página 106, transcrevemos interessantíssimo artigo, por sua vez traduzido, de importante periódico europeu, mostrando a atitude de Darwin nos seus últimos anos de vida em relação às suas próprias teorias, que tanto procuraram enxovalhar as Sagradas Escrituras, em especial no que estas ensinam acerca da criação. Qual era, então, o pensamento do professor Charles Robert Darwin nos últimos anos de sua vida, antes de falecer em 1882 com a idade de 73 anos? A senhora Lady Hope, de Northfield, que visitou o conhecido professor nos últimos anos de sua vida, relata o seguinte: num belo dia de outono, dos que raramente se experimentam em Inglaterra, foi convidado a visitar o Dr. Darwin, que durante os seus últimos anos passava os dias na cama. Quando entrei no seu quarto, um sorriso acolhedor iluminou seu rosto, ao mesmo tempo que com uma das mãos indicava a paisagem que, através da janela aberta, se podia contemplar. Na outra mão segurava uma Bíblia aberta. "O que está lendo, senhor professor?" lhe perguntei enquanto me assentava ao pé da cama. "A Epístola aos Hebreus", respondeu o sábio. Mais uma vez, a Epístola aos Hebreus. Chamou-lhe um livro divino. Não é maravilhoso? Em seguida, indicou-me o que acabara de ler e explicou-me. Aproveitei para fazer referência a respeito da criação e dos primeiros capítulos do Gênesis. Notei que ficou mal impressionado e várias vezes passou a mão sobre a cabeça, dizendo, por fim: "Eu era ainda bem novo naquele tempo e tinha algumas ideias mal formadas, que participei a outros. Para minha grande surpresa, essas ideias pegaram e os homens fizeram delas uma espécie de religião." Darwin parou um pouco para pensar e depois continuou suavemente, proferindo palavras acerca da glória de Deus e da grandeza do livro que segurava entre as mãos. De repente disse-me: "Tem uma pequena casa no parque onde se podem alojar umas 30 pessoas. Gostaria que fizesse um culto ali. Sei que tem o costume de ler a Bíblia para o povo nas aldeias que visita ao redor. Amanhã à tardinha, vou convocar os criados para um culto naquela casa juntamente com alguns vizinhos para que lhes fale." "De que lhes falarei?" perguntei. "De Jesus Cristo", respondeu Darwin com voz firme. "E da sua salvação", continuou baixando a voz. "Não é o melhor assunto que se pode escolher? E, ao mesmo tempo, tem que cantar alguns hinos com eles." Jamais poderia esquecer o brilho do seu rosto enquanto proferia estas palavras, e continuava: "Se quiser, poderemos ter um culto às 15 horas e eu vou ter a janela aberta para poder cantar convosco." Como eu desejava ter um retrato do velho sábio e da linda paisagem nesse dia memorável. Bíblia e Evolução. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Abraão Pereira de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1977.
Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O célebre naturalista Darwin, por causa de suas ideias mal formadas, usando suas próprias palavras, sempre sofreu sérias decepções. Uma delas deu-se alguns decênios antes de sua morte. Em 1850, o capitão Francis Allen Gardiner, denodado missionário cristão, fez em Londres intensa campanha através dos jornais com o objetivo de conseguir recurso para a fundação de uma missão evangélica na Patagônia para evangelização. Charles Darwin taxou de louco esse homem de Deus e fez diversos pronunciamentos públicos dizendo que em suas longas viagens pelo mundo descobrira-se serem os patagões o elo perdido entre o homem e o macaco. Em outras palavras, aqueles nativos não passavam de criaturas semi-humanas e, portanto, incivilizáveis, incapazes de qualquer discernimento moral. Gardiner aceitou o desafio e, anos mais tarde, o famoso biólogo, depois de visitar aquela ilha e de ver ali os inegáveis frutos da grande obra de evangelização e educação iniciada pelo corajoso missionário, espontaneamente retratou-se em público de suas declarações. Escreveu ele: "Os resultados da missão de Tierra del Fuego são absolutamente milagrosos e surpreenderam-me tanto mais quanto eu tinha predito o seu completo fracasso." Compêndio de História de Missões, página 236. Desde então, Darwin tornou-se fiel contribuinte da Sociedade Missionária para a Evangelização da América Latina. Este fato está também referido no livro Marinheiro de Muitos Mares, de Mildred Cox Main, série Heróis Cristãos, volume 8. A doutrina darwinista, que tanto procura desacreditar as Sagradas Escrituras, principalmente no que diz respeito à origem do homem e à criação em geral, jamais teria iniciado no mundo sua nociva carreira se seu ilustre fundador desta tenra idade aceitasse as eternas verdades bíblicas. É a falta destas verdades na vida dos sábios que os fazem seguir por caminhos tortuosos e tenebrosos. Após a morte de Darwin, a ciência tem se multiplicado prodigiosamente, principalmente no campo da biologia, e com a ciência também tem se multiplicado o crédito nas Sagradas Escrituras, para a surpresa dos discípulos daquele grande naturalista. Certa vez, um missionário evangélico perguntou a 2 estudantes se não queriam entregar-se a Jesus, ao que eles responderam arrogantemente: "Não, pastor, nós somos darwinistas. Nós cremos que descendemos do macaco." Mas o pastor não ficou devendo resposta. Ele disse em alta voz: Desculpem, meus senhores. Deus me enviou a pregar aos homens, mas não aos macacos." O que aconteceu com estes estudantes? De noite, foram perturbados em sonhos com a aparência de macacos. Os parentes revelaram-se no subconsciente. Começaram a meditar sobre sua genealogia. No culto seguinte, os 2 não mais estavam assentados na galeria do templo, mas sim no meio dos que piedosamente escutavam a pregação. Quando o missionário chegou perto deles, tentou passar, mas eles o chamaram. "Que desejam os senhores?" perguntou o pregador. "Queremos que o senhor ore a Deus por nós", responderam. "Não", replicou o pregador, "Deus me enviou a pregar o evangelho para homens, mas não para macacos." "Mas nós somos homens", apressaram-se a dizer. Logo o pastor estava ao lado deles, ajoelhado em oração pela salvação dos estudantes. E Deus os salvou porque eram homens. A redenção de Jesus no Gólgota é válida para todos os homens. Evidentemente, não se pode crer na evolução e na palavra de Deus. Há um só tempo,
porque a evolução não precisa de Deus nem para explicar o universo e nem para regenerar o ser humano. Se este, através de milênios, vem se aperfeiçoando aos poucos através de lentas e imperceptíveis mutações, um dia ele chegaria à perfeição almejada dentro do próprio processo evolucionista. Percebe-se pelo exposto o quanto a evolução é prejudicial pelo fato de induzir os homens a rejeitarem como anticientífica a Bíblia Sagrada, que é o único meio pelo qual somos levados a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, única solução para todos os nossos problemas morais e espirituais. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.